nós encontremos o que é que viemos buscar. Agora vamos tranquilizar a nossa mente, fechando os nossos olhos para o mundo da matéria e mentalizando a espiritualidade maior que aqui se encontra no meio de nós, mentalizando Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nossos anjos da guarda, guias e mentores, que vêm nos auxiliar neste momento, nos dar amparo, proteção, nos dar apoio para que possamos enfrentar as nossas dificuldades, para que consigamos tolerar as diferenças que existem entre nós e os outros, possamos nos fortalecer nos momentos que a desesperança vem, fortalecer a nossa fé e nos amparar sempre nesse pensamento. Dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E agora, para a explanação desta tarde, a nossa irmã Dilara. O tema hoje? Ponto de vista? O ponto de vista. Segundo o Espiritismo, mas em relação ao capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Então ele dá o ponto de vista que a gente tem que ter quando consegue entender quando o reino não é deste mundo. Então, vamos ver. A ideia clara e precisa que se faz da vida, melhor, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralidade dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Então aqui é a função do ponto de vista, do título, ponto de vista. No momento que a gente consegue entender o que é a vida futura, o que significa, ou melhor, entender onde é que é o nosso reino, a gente muda completamente o ponto de vista que temos aqui, né? Um ponto de vista material, terreno, e a gente coloca todas as nossas expectativas, nossos sonhos, nossos desejos, tudo para realizar eles aqui, ou quer resolver os problemas aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é de onde estamos e de onde somos. Nós estamos aqui nesse momento, mas de onde somos? O que vai me mudar? O que vai mudar a solução dos meus problemas nesse momento? Como eu vou resolver eles, sabendo que não é agora que eles se solucionam, né? Para aqueles que se colocam pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápidas passagens, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz.
A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Deixei para falar sobre um pedacinho aqui, perdi ele. Estou procurando. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual. Então, antes de falar de novo, boa tarde. Antes de falar no tema que eu quero realmente, que eu trouxe para falar, essa parte que diz assim, ó, se colocar na vida espiritual, em pensamento. Volto no tema de onde somos, né? Somos espíritos. Estamos aqui na vida terrena, então estamos em carne, estamos em corpo físico, mas somos espíritos. E não estamos desligados do espiritismo, não estamos desligados da vida espiritual, não do espiritismo, mas da vida espiritual. Estamos conectados nas duas vidas, só que aqui a gente tem consciência de uma só, mas vivemos as duas, estamos em dois mundos. Tá? E isso a gente tem que ter consciência, porque nada se resolve somente aqui. Nenhuma decisão que eu tome, ela foi tomada somente aqui. Tudo que eu faço se distribui, se reflete tanto aqui como lá. Então eu tenho que saber que eu não estou só aqui e que os meus problemas não são só aqui, e que as soluções também não estão só aqui. Essa consciência, estamos vivendo em dois mundos paralelamente. No caso, teria que ter um equilíbrio, né? Saber que o que eu faço aqui reflete lá, como a Maria reflete do outro lado. E mesmo que eu não tenha consciência hoje, desperto, de que eu tenho uma vida lá eu tenho consciência que eu tenho uma vida aqui. Então a gente dorme, a gente passa 8 horas lá do outro lado. A gente pode passar às 16 aqui, mas 8 horas a gente passa lá, né? Quando tá dormindo, se é que dorme, né? Tanto tempo assim. A gente tem um tempo lá, prolongado. E fora aquela coisa de que a gente está aqui desperto, mas ao mesmo tempo tem uma vida que está correndo ali do outro lado, no plano espiritual, que estão nos controlando. É como aqui, a gente está sentado aqui, estão me ouvindo, estou eu falando, mas e a quantidade de gente que tem aqui conosco que a gente não está vendo? Quer dizer que a gente está participando dessa outra vida sem se dar conta. Estamos influenciando na vida dos outros, estamos influenciando sem que a gente se dê conta, né? Ou que a gente queira se dar conta, porque já é consciente, já é certo isso, já temos que ter essa certeza. Então, quando a gente faz alguma coisa, não pensar que é aqui, né? Estou resolvendo isso agora, depois eu penso no resto. Não estou sozinho, não estou resolvendo sozinho. Então, ter essa consciência de que a gente vive nos dois mundos, mesmo sem se dar conta, sem perceber o outro lado, a gente vive com eles, né? Porque eles nos percebem, eles sabem o que a gente está fazendo, né? E estão nos guiando para o bem e para o mal, conforme o que a gente determina para nós, o que a gente faz, nossos compromissos, as nossas condições, né? Bom, e no finalzinho desse trecho que a gente está lendo, dizia assim: sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Vamos falar sobre essa calma agora? Como é que a gente consegue adquirir essa calma? Vamos falar sobre calma agora. Como é que a gente encontra calma nos momentos de dificuldade? Ou como a gente não se enfurecer, né? Porque a calma é o inverso da fúria. Na oração. Na oração.
A oração é o que vai te envolver para tu conseguir a calma. Mas a calma, ela tá na certeza de que aquilo ali é um resultado. E é uma coisa que vai passar, de consequências. Uma coisa momentânea. Então, saber que aquilo ali é momento, né? Que não é definitivo, que a situação é passageira. E também no amadurecimento que a gente tem dessa ideia. É como discutir com uma criança quando a gente está brigando com alguém. Né? Em que nível de infantilidade estamos? Né? A gente está ainda batendo boca? Tu é meu amiguinho, tu não é meu amiguinho? Ou a gente vai amadurecer e esperar a fúria daquela criança passar? Calma. Conta até 3, até 10, até 1000 se precisar, mas calma, espera passar. Eu costumo fazer o ouvido do mercador. Como é que ele aqui sai aqui. E deixa. Quer falar? Fala. Depois, quando você acalmar, a gente conversa. Tem uma historinha, né? Que a criança ganhou um brinquedo novo, aí vem a amiguinha do lado e pegou o brinquedo e quebrou o brinquedo. Porque recém ela tinha ganhado, quebrou o brinquedo da boneca que ela recém tinha ganhado. Esse é o estouro da Segunda Guerra Mundial. Hã? Esse é o estouro da Segunda Guerra Mundial. Acabou de ganhar o brinquedo e a outra veio e quebrou. E ela chorou, brigou, e aí a mãe... E a amiguinha se foi embora, largou o brinquedo e se foi embora, né? Veio só quebrando. E ela veio pra mãe chorando e brigando e querendo ir lá na vizinha, na casa da amiguinha pra resolver o problema do tapa. E a mãe segurou e disse, espera um pouquinho, deixa o barro secar. Porque o barro é areia. Se tá molhado, ele gruda, ele pesa, ele é pegajoso. Mas se ele seca, dá uma sacudidinha e ele sai. Então deixa passar a raiva para depois discutir também. Para depois ir lá resolver o problema. Resolver com raiva não resolver nada. Então a calma tem isso. É o momento que eu tenho que segurar o meu orgulho, meu ego, minha vaidade, porque está tudo envolvido com esses sentimentos. Né? Por que eu brigo? Por que eu sinto raiva? Porque estão atacando o meu eu, né? E se ele é vaidoso, como eu vou permitir? Como eu vou deixar que o outro faça isso? Allan Kardec já dizia, a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. Então a gente tem que crescer, né? Tem que se sentir forte, corajoso para enfrentar essa briga, né? E não é enfrentar na briga, não é enfrentar brigando, é enfrentar sem aceitar o duelo, o impasse. E até a maneira da gente enfrentar esse tipo de coisa também faz parte do amadurecimento, né? Do amadurecimento espiritual mesmo da pessoa. Porque tem coisas que tu, como a criança, tu falou essa história da criança, eu me lembrei de um fato que aconteceu quando eu era criança, exatamente assim, bem parecido com essa história da criança, só que era assim, uma boneca que eu custaram para me dar, porque foi um sacrifício para comprar, né? Naquela época era uma coisa, era cara e eu custei a ter. E no primeiro dia que eu fui brincar, uma menina que tinha tudo quanto era boneca e coisa, estragou minha boneca. E eu não me lembro como foi que eu reagi, mas eu até entendo, assim, a gente entende que uma criança que custou para ter, mas hoje, assim, olhando daqui, eu criança, a gente vê também que o amadurecimento físico, assim como espiritual, tu encara de outra maneira, né? Embora tenha sido. Qual é a importância daquela boneca hoje para ti, Sim, né? Por isso. Naquele momento era importante porque era o teu sonho de consumo, vamos dizer assim. Né? Mas qual é a importância dele em relação a outra criança? Sim. Né? A um ser humano. Ainda continuava sendo um brinquedo. É isso que a gente vê. Às vezes a gente está brigando pelo quê? O que está no meio dessa briga? Porque se tem uma discussão, se tem uma briga, alguma coisa está motivando isso. Qual é o motivo dessa briga? Já analisaram por quê que se dá?
Então sempre tem um motivo ali. Pode ser algo material, pode ser um sentimento, né? E aí, André Luiz, eu acho que foi no livro Calma, se não me engano, tem um texto que diz assim, ó, se você está a ponto de estourar, né, mentalmente, silencie alguns instantes para pensar, que é o momento do bafo secado. Não escute na hora. Né? Se o motivo for moléstia do próprio corpo, a intranquilidade só traz o pior. Se a razão é a enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Né? Já perdeu? O que adianta reclamar? Só vai aumentar mais a gravidade da coisa. Então é bomba atrasada. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto a outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é perda de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é a porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objeto a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. Mas é não ficar também parado, esperando que a coisa se resolva, não. Né? Causou o problema, mantenha calma, mas não a... Qual é a palavrinha aquela aqui? Significa não fazer nada? Apatia. Apatia. Tem outra palavrinha, a inércia. Não a inércia, Também. né? Não ficar quieto, não. Tem que resolver, o problema tem que ser resolvido, mas não no meio de uma tempestade. E é o que nos traz esse texto, a vida futura. A vida futura, ela nos coloca num nível de seres perpétuos, né, que somos, de eternidade, né, de infinitude. Nós temos ainda o infinito pela frente e ainda estamos perdidos numa discussão que não vai resolver nada, porque todas esses exemplos que ele colocou aqui só tem perda no momento que eu perco a calma. Não conserto nada, não arrumo nada e não resolve nada. Então, entender que nós estamos aqui, nós não somos daqui, né? Que somos eternos, que os nossos problemas não vieram de agora, e se eu não conseguir resolver agora, eu vou ter tempo de resolver mais pra frente. O que eu tenho que ter é calma. Nem tudo a gente vai conseguir resolver hoje. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta com a criança que nada vê além dos seus brinquedos. Posso pegar a luz? Por isso que eu não estou enxergando nada. Lá em cima. Gazinho, você fez a luz. Só tenho dificuldade para ver aqui. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além de seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade ferida, são tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. É assim que vive uma pessoa que não tem calma, que não consegue esperar a solução dos problemas, não consegue, vive eternamente angustiado.
né? E é assim que a gente quer estar? Acho que não, né? Ninguém quer estar, se sentir dessa forma. Hoje estava conversando com um professor, um colega meu na escola, exatamente, houve um problema na sala dele, e ele tem uma característica muito pouco nas outras pessoas, que é a calma. Ele tem uma ética de comportamento. E então, claro, a aluna explodiu lá, falou qualquer barbaridade, como os alunos hoje estão bem difíceis de ser tratados, né? Disse um monte de coisa, e ele disse assim: pela primeira vez eu quase perdi a calma. E eu pensou: pá, se ele quase perdeu a calma, nós estamos aonde? E ele disse: mas eu me contive. É isso, né? Sim, mas essa parte aí é a parte da educação. Mas e o interno dele, como ficou? E aí, às vezes é isso, né? A gente tem que aprender a se conter. É uma educação. A calma é uma educação. Todos os internos. Mas ao momento que tu consegue controlar o externo, o interno vai secando como o barro, né? Tu vai controlando o teu pensamento até que ele passa. O problema é tu estourar, tu explodir naquele momento onde não vai resolver nada. Então, é uma educação. Os sentimentos são educados. Sim, claro. Educação. Os sentimentos. E eu achei interessante que deu a caso, né, que o tema que eu trazia era a calma. E comecei a puxar o assunto sobre isso com ele para ver o que ele me dizia. E é isso realmente. É a questão de conter a fúria, de pensar. E aí diz assim, é como um jogo de xadrez. Né? Eu fico pensando nas pedras, nas peças que podem ser jogadas. A mente dele trabalha para o futuro. E aí eu fiquei pensando, mas a calma também a gente controla nas peças que já foram jogadas. Por que chegou àquele ponto? O que fez a outra pessoa ter aquela atitude? Em que momento ela reagiu lá atrás para chegar a atacar, né? Então realmente é um jogo de xadrez, de avanço e de retrocesso que a gente tem que analisar. Pensar, refletir sobre toda a jogada antes de fazer o movimento. Né? Quem joga xadrez sabe que se tu jogar ele simplesmente perde o jogo. Ele é todo jogado antecipadamente, mentalmente. A gente faz todo o movimento das peças mental para depois jogar a peça que tem que mexer. Então o jogo... A vida é um jogo de xadrez, né? Se a gente fizer as coisas sem pensar, pode dar a sorte de acertar. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande ao seu redor. Os cidadãos eminentes com os monumentos, mas que subindo a uma montanha tudo lhe parece pequeno. É aquela coisa, se retirar mentalmente do problema, se afastar mentalmente do problema. Né? E às vezes fisicamente também, porque se a briga é meia... Calorosa. Né? Calorosa, pode ser que até fisicamente é necessário se afastar. Mas para conseguir ver a jogada por fora. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura, e ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Então, aquelas pessoas que realmente são orgulhosas, que querem o poder, que querem controlar, que querem dominar o outro de alguma forma e que fazem esses enfrentamentos, eles não têm fé nenhuma na vida futura. A vida deles é aqui. Tá? Só que aí
são crianças. Se a gente já tem um conhecimento um pouquinho mais da vida futura, de que a vida não é aqui, então temos que enxergá-los como crianças. Às vezes tem que botar eles no internato, né? Deixá-los presos lá, um pouquinho, ficar preso. Mas não deixam de ser crianças, né? Estão brigando por coisas que não têm sentido nenhum. Se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará? Quer dizer, realmente, tem essa pergunta que sempre se faz. Mas se eu não me preocupar com as coisas, bom, a vida é espiritual, então estou aqui por estar, porque eu vou voltar para lá, então não preciso me esforçar para nada. Não é bem assim, tá? Então correrá um risco de que isso aqui acabe. E aí eles dizem, se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará, tudo correrá riscos. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar. E mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não é assim? Mesmo que a gente vá passar um fim de semana na casa, fora de casa, a gente não leva um monte de coisinha para estar bem, sabendo que é só um fim de semana, iria com a roupa do corpo, ficaria lá, voltava. Mas não, a gente leva. Hã? A gente leva a casa. A gente leva a casa para quê? Para ficar bem. E aqui também a gente quer ficar bem. Então nada sai do lugar. A gente está sempre procurando esse acolhimento. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não o retire para não ser picado. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando como ele é pelo instinto, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para este fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. E aí vem outro ponto. O que eu quero para a minha vida futura? O que eu acho que vai me aguardar lá na frente? Quer dizer, não é o que eu acho, o que eu quero que me aguarde lá na frente. Porque as minhas atitudes é o que vão fazer com que eu encontre do outro lado. O que eu quero? O melhor. Eu tenho que pensar nas situações que eu vivo hoje. O que eu estou vivendo hoje que não está bem e eu posso mudar? Se eu estou bem, né? Para permanecer. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essa palavra de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre, que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero. Alguma dúvida até aí? Está bem claro esse texto, né? Bem claro. Bem interessante. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos demonstra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. E revela a solidariedade que liga todas as existências em um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Todos estamos em todos os lugares, vamos dizer assim, né?
todos somos conhecidos, somos parte do universo, todos somos parte do universo. Quando nascemos é que nos distanciamos, ou nos esquecemos, ou a minha palavra aqui. E uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Aí é onde a gente se afasta, né? Para recomeçar ou para agrupar novamente com aqueles que estão afins, que são os nossos afins, ou por interesse de resgate, ou por uma ação, para cumprir alguma coisa, mas a gente apaga da memória todo aquele conhecimento que nós tínhamos de todos os nossos companheiros de jornada que viemos de uma eternidade também, né? Porque quantos anos temos desde que fomos criados? Já não somos tão novinhos assim. Então temos uma multidão de conhecidos que a gente apaga da memória quando nasce para ficar nesse mundinho pequenininho aqui, de família e amigos, um círculo fechado. Para quê? A nossa escola, para aprender. E se a gente não tem calma, o que acontece? Nos fechamos mais ainda. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjunto, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde, que é o Consolador prometido, que ele veio trazer todo o conhecimento. Então, a expansão de consciência que nós temos que despertar agora. Nós somos seres universais, que a nossa vida é muito maior que isso, que vivemos aqui. E crescer, amadurecer para que as briguinhas de criança não nos atinjam. Mas também resolvemos, devemos ficar inertes, parados, e deixando a criança ficar nos batendo o tempo todo, e só porque a criança deixa. Não, isso aí é mimar, isso aí é não educar. Também temos que educar, então, não só os nossos sentimentos, como aqueles, ou menos mostrar que não é dessa forma. Se o outro quer se educar com isso ou não, é a responsabilidade dele. Mas a educação vem também de fazer o outro parar e respeitar os nossos limites. Acho que entender a vida futura é um pouco isso.